Bárbara, eu preciso incluir na conversa agora o nosso entrevistado. Ele estava ouvindo aqui, é o doutor Arnaldo Lichtenstein, médico do Hospital das Clínicas, clínico geral. Tudo bem, doutor Arnaldo? O senhor está nos ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo bem. Prazer estar aqui com vocês. Poxa, o prazer é nosso. Muito obrigado aí por nos atender. A gente sabe da sua agenda aí complicadíssima, ainda mais no dia de hoje. A impressão que a gente tem aqui, doutor Arnaldo, é que a população não está aderindo às medidas pedidas pelas autoridades de isolamento, o fique em casa. Existem aí números, índices que mostram isso, essa não adesão da população. A impressão que eu tenho, doutor, é que a UTI, esse universo que o senhor conhece bem, está muito distante da maioria das pessoas. As pessoas não têm muita noção do que acontece lá no dia a dia da UTI. Como eu sei que o senhor é um excelente comunicador também, eu vou pedir sua ajuda para traduzir para esse público que está nos ouvindo. Segundo as últimas pesquisas, a gente tem mais de 65 mil ouvintes por minuto. Como é que é o dia a dia da UTI do pessoal que está com Covid internado e entubado lá? Eu queria que o senhor, inclusive, não poupasse as pessoas nos detalhes, porque eu acho que as pessoas precisam ter essa imagem de forma mais clara para acreditar que elas precisam colaborar com o isolamento, com o uso de máscara. Muito simples. Vou falar a questão de 5 minutos. Recebi a notícia que um paciente meu morreu. Um que eu estava ajudando, já num desespero, a família veio atrás de mim. Covid. Agora, faz questão de 2 minutos, um paciente meu que eu estou acompanhando em casa está instabilizando na iminência de ir para o hospital e eventualmente entrar nesse esquema. Ou seja, a coisa está muito ruim. Então, para as pessoas terem noção do que acontece, quando a pessoa vai para o hospital, ela vai receber oxigênio. Tá? Então, fora do oxigênio, dificilmente um paciente com Covid vai por fraqueza, por exemplo, por falta de olfato. Então, ele vai por problemas respiratórios e começa recebendo uma máscara de oxigênio. E quando isso não é suficiente, ele vai para a UTI e aí ele é intubado. Intubado, felizmente, ele é sedado e dorme e não se recupera, não tem o sofrimento disso. O sofrimento é de quem fica do lado de fora da família. Não há visitas possíveis para esse paciente, não há a videochamada, como tem pacientes em enfermarias que os médicos fazem ou o pessoal da área médica faz, ou seja, ele fica totalmente isolado e o médico dá uma informação uma vez por dia para uma pessoa da família. A partir daí, a média de mortos de uma UTI no Brasil é acima de 50%. No máximo, cara ou coroa, o paciente vai sair vivo ou morto. Então, esse dado pouca gente divulga. No mundo, não é muito diferente disso. Hospitais privados e hospitais do SUS, a mortalidade é parecida. Os melhores do SUS, os melhores particulares, se equivalem quando ajustados para a gravidade do doente. Ou seja, a mortalidade é muito maior, por exemplo, do que um infarto do miocárdio, que a mortalidade não chega a 10%. Nós estamos falando de 50%, 60%. Isso não é o pior. O pior é quando ele sai vivo, pertencendo a essa minoria dos que conseguem. E é nesse momento, nessa minha atuação atual, que eu estou com uma enfermaria do Hospital das Clínicas só para recuperação desses pacientes que saem dessa situação. Essas pessoas, elas saem sem conseguir respirar, sem conseguir andar, sem conseguir comer, sem conseguir entender o que está acontecendo. As pessoas vão demorar, e estão demorando, meses e meses para se recuperar. Quando a pessoa tem a sorte de ter uma vaga, porque já não tem tantas, conseguiu sobreviver à UTI,
pelo menos 14 dias, que essa é a média que tem, ela vai demorar meses, se não toda a vida, para respirar direito. Muitas pessoas indo para casa com oxigênio nasal, como aquele enfisematoso que fumou toda a vida e agora precisa de oxigênio. Pessoas que precisam fisioterapia constante para conseguir recuperar parte da musculatura que derreteu. Pessoas que estão conseguindo começar a comer. Pessoas que têm que reaprender a leitura, que sua cognição está totalmente alterada. Fora que todos deprimidos ao extremo, pacientes e família. Não sei se deu para ser mais claro do que essa situação. Obrigado, doutor. Quem pergunta é a Bárbara Gância. Doutor, boa tarde. E os pacientes que antes da Covid teriam pacientes graves, pacientes de câncer, de hemodiálise, de acidentes, de, não sei, todo tipo de degeneração, que ocupariam esses leitos de UTIs, de hospital, de cirurgias eletivas. O que vocês conseguem fazer com essa gente que teria que estar ocupando esses hospitais? Como é que vocês conseguem lidar e qual é a alternativa que eles têm? Porque tem muita gente que o pessoal fala, não, mas esses doentes aí sempre morreu gente. Sim, sempre morreu gente. Essa frase não é muito feliz, inclusive o presidente falou isso, né? Por exemplo, Bárbara, só para você ter uma ideia, na primeira fase, o Hospital das Clínicas fechou todo o seu prédio central para a Covid. Foram 300 leitos de UTI e 600 de enfermaria. Por que não se faz agora se essa situação está pior ainda? É justamente por causa disso. A quantidade de doenças não Covid que foram represadas e estão descompensadas não permite que o Hospital das Clínicas releve esses pacientes, porque esses também vão morrer. Então, se nós estamos falando de um diabético que não está compensado, de um paciente hipertenso que não está compensado, nós estamos falando de que a probabilidade de ter complicações é enorme. Sem falar de pacientes com câncer, que isso não é complicações, isso pode ser morte. O que era no estágio inicial pode não estar mais no estágio inicial. O que era curável pode não ser mais curável. Nós estamos falando de pacientes que não faziam sua promoção da saúde de uma consulta rotineira, e todas elas foram abolidas. Ou seja, o que se faz de prevenção, que é a essência da coisa, ou seja, controlar seu diabetes, sua pressão, fazer rastreamento de alguns tipos de câncer, para justamente evitar a doença em estadios maiores, isso não está sendo feito há um ano. Então, isso vai ter, não temos ainda dados, mas vai ter implicações enormes, brasileiras e mundiais. Quando você fala que o sistema não está em colapso, né, como falava o Já Vai Tarde Pazuello, que não estava em colapso, o colapso é justamente isso, tá? Quando você não tem mais situação de atender pacientes que não sejam para essa doença. Então, não precisa morrer gente na rua, como nos filmes de catástrofes da Hollywood, mas o fato de você procurar um hospital para seu infarto ou para sua apendicite e não ter, isso já passou da catástrofe. Então, essa é a situação que muitas cidades estão na iminência ou já chegaram. Então, isso é catástrofe. E mesmo assim o pessoal não se toca, né? A explicação do pessoal se tocar tem muitas explicações. Quer dizer, obviamente a pessoa que sai para trabalhar, eu prefiro correr o risco de pegar Covid do que morrer de fome ou ver meus filhos morrerem de fome, isso eu não tenho nem como discutir. Morrer de fome não é fácil.
Agora, o que eu digo é quando as pessoas que se alienam e se abstraem de que existe esse problema. Isso, numa pequena maioria dessas pessoas, pode ser a fuga da realidade. Quando a realidade é insuportável, muitas pessoas simplesmente fogem e acabam e têm atitudes meio treslocadas, que não é a maioria disso, né? Na Idade Média, as pessoas dançavam na rua com a peste, né? Sabiam que morrer de peste, uma vez que vão morrer dançando e feliz. Quer dizer, essa situação de histeria coletiva tem uma explicação na neurociência, mas nós não estamos falando dessas pessoas, nós estamos falando das pessoas irresponsáveis que vão para a balada achando-se como qualquer adolescente que é imortal e não tem a conexão de que pode matar seus pais, matar seus avós, matar seus entes queridos. Então, essas pessoas que precisam ser trabalhadas, ser doutrinadas e ser chacoalhadas. Doutor, o que o senhor acha dos médicos que defendem o tratamento precoce? Nós temos alguns problemas seríssimos sobre isso. Quando não havia estudos sobre benefícios ou malefícios de uma droga, um médico poderia se justificar pelo desespero, pela tentativa humanitária de você fazer o que é possível. Quando os trabalhos já mostraram que nenhuma dessas drogas funciona, isso não é mais a boa-fé. Isso daí já é uma questão, muitos querem aparecer, muitos querem fazer sucesso e muitos têm ainda uma visão que pouca gente está falando. Na década de 90, começou um movimento lá na McMaster, lá no Canadá, que é a medicina baseada em evidências. Nessa década, houve uma quebra, um racha fundamental na medicina. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Ou seja, muitos dos médicos, minha geração, estão aí atuando. Até então, a medicina era, na minha experiência, eu mando, é assim que eu quero que seja feito. De lá para cá na minha experiência, não vale mais do que as evidências provam. Então, esse racha, muitas pessoas ainda não incorporaram, não conseguem ver o que é uma ciência, e continuam falando, olha, eu dou cloroquina e não morreu ninguém. Olha, eu dou ivermectina, olha, eu dou azitromicina, olha, eu dou colchicina, olha, eu dou vitamina C, olha, eu dou vitamina D, olha, eu dou zinco, olha, eu dou anticoagulante, olha, eu dou corticoide precocemente. Ou seja, 10 dessas drogas as pessoas continuam dando. Por quê? Porque 90% vai melhorar apesar dessas drogas. E a experiência que ele tem é que os doentes melhoraram e por falta de crítica, que é apesar da droga e não por causa da droga, incorpora e fortalece cada vez mais. Junto com isso, uma estrutura do governo falando, você pode sair na rua, você pode trabalhar, porque existe uma droga milagrosa que vai te evitar a doença, isso é o prato cheio para a gente ter 3 mil mortos. Nós termos 2 mortes por minuto. Doutor, e sobre a Butanvac, né, a vacina aí do Butantan, que hoje foi anunciada, o que o senhor tem a nos dizer? O que o senhor sabe sobre ela? Porque também o Dimas Covas disse, né, o diretor lá do Butantan, disse que vai entregar 40 milhões de doses aí até julho. Será que dá tempo? O que o senhor, quais as informações o senhor tem? Qual é a sua sensação a respeito disso? Nós temos o seguinte, veja, ninguém se perguntou até hoje por que BRICS, China, Índia e Rússia têm vacinas e exportam para o mundo inteiro, e o Brasil não tem. Nós temos pelo menos 6 vacinas em pesquisa que não vão à frente porque não tem financiamento. Na USP tem uma, em Minas Gerais tem outra, Butantan outra, são 6 vacinas pelo Brasil. E quando você não tem financiamento, o processo não vai.
Então, existe, doutor, sim, não só essa, são 6 vacinas. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa, o senhor está falando isso, esses empresários, tipo os que estão querendo comprar vacina para imunizar os funcionários deles, esses empresários que querem ajudar e estão sempre fazendo, sei lá, benfeitorias para educação, que a gente nunca vê onde vão parar e tal, essa gente não podia ter posto, há um ano atrás, dinheiro na Fiocruz, dinheiro no Butantan, já que querem ajudar? É tanto dinheiro assim? Ou será que os caras da Fiesp, tem gente lá que deve 3 trilhões de reais, será que não tem gente lá que pudesse ter contribuído com dinheiro privado para desenvolver essas vacinas? Com certeza, com certeza. Nós temos, assim, muitos problemas no Brasil. Nós não temos uma tradição do serviço privado financiar pesquisa. Isso, infelizmente, não é o que ocorre no Brasil, mas ocorre na Europa, Estados Unidos, Canadá, em muitos países da Ásia. Então, essa parceria do privado para pesquisa é uma coisa que não é uma tradição. Por quê? Porque a pesquisa pode não dar certo e é um dinheiro perdido, né? Então, você não tem a sua propaganda colada nessa. Mas, sem dúvida. E nós não temos também o outro lado, né? O serviço público, pesquisador, indo atrás de financiamentos privados. Então, nós não temos essa tradição. E isso, sem dúvida, que é uma coisa que precisa se desenvolver. Então, quer dizer, quando você não tem isso você atrasa, e agora, depois de um ano, nós estamos com esse projeto da vacina do Butantan. O que significa isso? É uma vacina, a exemplo do que é a Coronavac, a vacina seria com vírus morto, não é a tecnologia de ponta, como está sendo a da Pfizer, da Moderna. Mas nós temos aí um longo caminho. Longo significa o quê? Nós temos que fazer a fase 2, a fase 3 da vacina. Fase 3 significa você vê não só se a pessoa produz anticorpo quando recebe, mas se ela protege da doença. E aí tem alguns pontos importantes. Primeiro, a questão é, todo profissional da saúde já foi vacinado agora. Então, você não vai ter tantos voluntários para receber a vacina. É lógico que nós estamos num ciclo tão medonho agora que você vai pegar pessoas que andam de ônibus para serem os voluntários para isso, e nós vamos ter gente. Mas vai ter um problema de ordem ética, que ninguém está falando ainda, mas é uma coisa que vai esbarrar muito importante. O que é isso daqui? Eu acho que isso pode ser um grande furo aqui que eu estou dando. Quando você tem um remédio que você vai testar, ética internacional, isso mudou alguns anos atrás, você tem que testar o remédio contra o melhor remédio existente até esse remédio ser testado. Quando se testaram as vacinas, você testou contra nada porque não existia vacina. E, portanto, você podia receber placebo. A grande dúvida ética que vai se pôr agora é: eu posso testar uma vacina contra placebo agora? Ou eu tenho que testar contra as vacinas existentes? Para ver uma não inferioridade agora. É um tipo de estudo que se faz. Ou seja, para a gente ter agora uma diferença estatística para não inferioridade, eu vou precisar muito mais gente do que os poucos milhares que se testou até agora. Então, se essa questão ética for levada em consideração, e pode ser que não seja por causa da calamidade pública e coisas do tipo, mas se for isso, com certeza teríamos que ter um número muito maior e um tempo muito maior. Isso não quer dizer que o Butantan, enquanto faz o teste, ele já fabrique muitas e muitas vacinas. Ou seja, fabricar vacina não quer dizer que ela vai ser aplicada, porque ela tem que ser aprovada, a vacina. Então, o jogo de palavras nesse meio político é muito delicado. Então, produzir e disponibilizar
maravilhoso. Aprovar e aplicar, muita diferença. Doutor Arnaldo Lichtenstein, puxa, a gente tem muito a agradecer aí seus esclarecimentos, foi muito boa a entrevista. Eu já vou convidar no ar aqui para o senhor voltar mais vezes, doutor. Por favor, tem muita coisa para a gente falar aqui. Eu tenho muita pergunta ainda, muita pergunta. Sobre a OMS, sobre a patente, se a gente deve quebrar a patente, sobre o Dr. Fauci, sobre tanta coisa. Pois é. Depende de vocês, eu ainda tenho um tempinho, mas eu sei que... Doutor, desculpa, a gente vai ter que encerrar, mas o senhor já está convidado para uma próxima oportunidade, por favor, hein? Tá, ok, estou à disposição e veja, para esclarecer a população, para tentar fazer com que as pessoas tenham um senso de coletividade, porque a epidemia não é coisa individual, a epidemia é uma coisa coletiva, eu acho que para isso eu estou à disposição sempre que você precisar. Obrigado, doutor Arnaldo Lichtenstein, falou com a gente aqui em A Grande Verdade. A Grande Verdade.